Hoje é o nosso 7º encontro, vamos falar das mediações, atividades para a sala de aula. Agora chegou a hora da gente falar um pouquinho mais da prática. A gente falou até agora um pouquinho do embasamento teórico, porque era um conhecimento que vocês precisariam ter mesmo, e agora a gente vai dar as dicas práticas aí para a sala de aula. Bom, recordando aqui, vocês lembram lá que a gente tinha uma hierarquia do desenvolvimento dessa consciência fonológica até a gente chegar na consciência fonêmica do que seria o som de cada uma das letras, né, de cada fonema. Primeiro, então, a gente precisa trabalhar a consciência de palavras, aí a gente sobe para a consciência de sílaba, rima, manipulação e aliteração, para a gente chegar na consciência fonêmica, que precisa de ensino explícito. Isso precisa ficar muito claro. Consciência de sílaba vai nas brincadeiras, consciência de palavras também a gente vai trabalhar brincando desde o ensino infantil, mas para a criança conhecer o fonema, o som de cada grafema e para ela fazer essa associação, precisa de ensino explícito. E aí a descoberta desse fonema, né, a descoberta dessa consciência fonológica aí para a gente poder compreender o sistema alfabético de escrita, né, o princípio do nosso sistema de escrita alfabético, como da língua portuguesa, a chave para o sucesso e para o acesso a isso é o quê? É a consciência fonológica. Por isso que a gente precisa tanto trabalhar essas habilidades. Aqui eu trouxe um esqueminha que foi elaborado pela Renata Giardini, que fala de qual que é as etapas que a gente tem desse processamento aí, desse desenvolvimento, até a gente chegar na consciência fonêmica, então, que é a consciência de cada fonema aí, em cada palavra, né? Então, o processamento auditivo, ele envolve todas essas tarefas. E aí a gente vai na hierarquia. Processamento auditivo, consciência fonológica de palavras, sílabas, rimas, está dentro do processamento auditivo. Depois a gente vai refinando. Consciência fonológica, o que a gente tem? Tem a consciência de palavra, consciência de sílaba, consciência intrassilábica, rima, até chegar na consciência fonêmica. Na consciência, então, de sílabas, a gente tem o quê? Consciência intrassilábica, rima, literação silábica, e aí depois a gente refina na consciência fonêmica e chegando aí no fonema. O processamento auditivo, o que a gente pode trabalhar? E aí, gente, pensando que não só no ensino infantil. Quando as crianças chegam para vocês mais cruas aí no primeiro ano, vocês podem tirar um tempinho para poder fazer essas atividades de processamento auditivo, que vocês vão ajudar muito nesse refinamento aí para a gente chegar lá na consciência fonêmica. Então, sabem, dança das cadeiras? O que a gente tenta sempre fazer? Sempre que a gente tem essas atividades que os meninos gostam muito, a gente tenta colocar um objetivo de tarefa para aquela atividade que a gente está propondo, né? É sabido que quanto mais prazer, mais alegria, mais a criança vai estar disposta e satisfeita em participar. Quanto mais chata for a tarefa, quanto mais exigir dela uma coisa que ela não dá conta de fazer, mais desinteressada ela vai ficar daquilo ali. A gente fala da criança, mas nós também somos assim. A diferença é que a gente tem consciência que muitas coisas chatas a gente tem que aprender e tem que fazer, e a gente faz. E para a criança é muito mais difícil. Mas quando a gente também precisa se envolver numa tarefa, numa atividade que para a gente é muito difícil, é difícil concentrar, é difícil prestar atenção, é difícil reter aquela informação que a gente está recebendo, né? Bom, dança das cadeiras, né? Percepção auditiva aí, ó, vocês vão colocar a música para tocar, parou a música, a criança tem que ter essa percepção. Quando a gente lembra das nossas brincadeiras na nossa infância, quando a gente brincava de dança das cadeiras, tinha sempre aquele retardatário que a música já tinha acabado há muito tempo e ele continuava tentando circular lá em volta das cadeiras, né? Então é uma brincadeira gostosa, os meninos adoram e a gente está trabalhando processamento auditivo aí. Brincar de duro, mole, morto e vivo, né? Que demanda muito a questão auditiva e demanda a questão de atenção, de concentração, para que a gente execute corretamente, né? Os comandos. Brincar de encaixar a peça, de montar quebra-cabeça, de montar Lego. E aí, qual que é o comando? A criança só pode encaixar se ela ouvir determinado som. Claro que disso aqui vocês podem desmembrar e criar um monte de atividade, né? Não existe receita de bolo para um tanto de tarefa que a gente teria disponível. O que a gente precisa é aprender a fazer uma análise de qual função eu tenho, de qual que é o meu objetivo ao utilizar aquela tarefa na sala de aula. Então, a criança vai encaixar lá se ela ouvir determinado som.
Que barulho que é esse? É uma atividade muito prazerosa de fazer com os meninos e é muito rica também. Então, grava no celular, baixa no celular, barulho de liquidificador, de moto, de carro, de sons de animais, e aí vocês vão brincar de adivinhar o que é, que barulho que é esse dali. Nisso, vocês podem ter as imagens disponíveis para a criança. Lembra que que eu comentei numa outra aula que às vezes as crianças têm dificuldade em nomear os objetos? Então, vocês podem ter os objetos à disposição dela, porque aí você vai estar trabalhando duas habilidades: a nomeação daquele objeto e a identificação daquele objeto. Na verdade, 3, né? O processamento auditivo, a identificação visual daquele objeto, o reconhecimento e a nomeação dele, tá? Mais de onde vem o barulho? São atividades que vocês podem vendar os olhos das crianças, elas têm que ficar com os olhinhos fechados, e aí você vai em determinados locais da sala, no fundo da sala, do lado direito, e a criança precisa identificar de onde vem, ou que seja uma palma, ou que seja uma música, ou você pode colocar outro som também no fundo aí. Bingo auditivo, né? São tarefas que parecem ser muito simples, mas aí vocês lembram que a gente falou de que tem crianças que têm transtorno do processamento auditivo, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem lá numa cartela, né? Faca, vaca, foto, voto, e mais um monte de outras palavras, e aí vocês ditam e ela marca porque ela entendeu errado, né? Ou então, às vezes, ela até entende o que é que você está pedindo. Se você fala faca e mostra para ela sabe que é a faca, mas na hora de identificar, ela vai e marca com a outra letra. Tá? Não aqui, né? Nesse caso aqui, a gente não está trabalhando com letra, mas só para vocês fazerem esse link lá, quando às vezes a criança compreende o que você está pedindo, mas na hora de escrever, ela ainda escreve fazendo essa troca aí de letras, tá? Memória sonora, vocês colocam dentro de caixinha, né? A gente quase não usa mais caixa de fósforo, né? Então é difícil a gente colecionar as caixinhas de fósforo. Mas dentro de aquelas embalagenzinhas de Kinder Ovo, outras caixinhas minúsculas, né? Que a gente pode confeccionar com rolinho de papel higiênico, colocar objetos diferentes dentro, né, desses recipientes, e pelos barulhos a criança tem que identificar quais são os dois que estão emitindo o mesmo som. E aí podemos brincar também de som longos e som curtos, de palmas, de ritmo, para que essa criança também preste atenção aí nessa discriminação auditiva. Outras brincadeiras que são muito interessantes ainda: telefone sem fio, que claro, né, que a frase nunca chega completa no último integrante lá da fila, mas é uma atividade muito boa de vocês trabalharem. Cantar música com uma vogal, né? Quem nunca cantou a sapa não lava pá, não lava pá, cá na cá? Isso para os meninos também é ótimo, de ir trocando a questão, né, das vogais, esse, peneleve, pé, e aí vai. A outra atividade muito interessante da gente trabalhar é: fui ao mercado e comprei. Então eu falo, fui ao mercado e comprei uma bala. Aí a coleguinha do lado fala, fui ao mercado, comprei uma bala e chicletes. Aí o outro fala, a gente vai estar trabalhando a questão de nomeação, que a gente já falou várias vezes da importância, vai trabalhar a questão da memória auditiva também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um jogo bem interessante que trabalha essa questão da memória auditiva também. Dessa brincadeira do foi ao mercado, fui na banca, fui aonde, né, vocês escolherem, vocês podem trabalhar também com a literação silábica, né? Fui ao mercado, a gente já brincou muito disso, né? Fui ao mercado e comprei uma banana. E aí fui ao mercado e comprei uma barraca, né? Ou seja, precisa que todas as falas, todas as opções das crianças sejam com a palavra que começa com aquele pedacinho, né? Começa com aquela sílaba. Consciência de palavras. Lembra do tanto que é importante trabalhar a consciência de palavras? Não é incomum a gente encontrar crianças no 4º ano, 5º ano, que escrevem, por exemplo, de repente, por isso, o menino, várias palavras aglutinadas, né, reunindo aí, por não ter essa consciência de palavras. E às vezes até mais velhos, né? Então a gente trabalha, claro que no ensino infantil, nos primeiros anos, a gente vai trabalhar com brincadeiras, com os meninos
mais velhos, a gente trabalha num contexto deles, né? Mas, por exemplo, vocês pegam uma imagem, uma figura, um objeto, e aí, né, façam uma frase com esse objeto. Então, as crianças brincam no parque. Então, a gente vai contar quantas palavras eu falei. As crianças brincam no parque. Eu falei 5 palavras. Nossa, mas isso para criança é muito abstrato, né? Então, o que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com pedrinhas, né, coloridas, com bolinha de gude, em que cada palavra ela vai usar uma pedrinha para poder contar quantas palavras tem ali. Aí pode contar nos dedos. Bater palma fica um pouco mais difícil, porque aí exige que a criança tenha, né, guarde na memória de trabalho quantas palavras estão sendo e associa o número de palmas que a gente bate. Quando são frases curtas, né, a bola rola, é fácil. A bola rola, bate 3 palmas. Mas quando eu vou aumentando o número de palavras, para a criança prestar atenção nas palavras que eu estou falando e no número de palmas que ela está batendo, pode exigir muito dessa memória de trabalho dela e ela não dar conta. E aí ela não deu conta, não é porque ela não sabe contar as palavras, ela não deu conta porque ela se perdeu nessa contagem de palavras. Essa é uma atividade tão básica que às vezes a gente quer que as crianças entrem, por exemplo, né, na fase silábica ou com ou sem valor sonoro, e muitas vezes elas não conseguem nem contar. Então, como que eu posso esperar que uma criança conte o número de palavras de uma frase, o número de sílabas de uma palavra, se ela não sabe nem, por exemplo, identificar quantos dedos ela tem na mão, né? Que é pouca quantidade para poder contar. Então, isso também é uma observação muito importante. Quando a gente vai fazer a avaliação, se a criança não sabe nem contar, como é que eu espero que ela saiba contar número de sílabas, número de palavras, né? E aí vocês podem usar tampinha, bloco, o que vocês quiserem aí, pedir para as crianças criarem as frases. Quando a gente já começa a trabalhar essa elaboração de frases no ensino infantil, à medida que elas vão crescendo, elas vão sendo mais criativas na produção textual delas. O que é muito comum da gente ver, né? A mãe é bonita, a rosa é vermelha, só ficam nessas frases. Mas se a gente já oportuniza essas crianças nessa elaboração de frases desde pequenininha, com certeza a gente vai ter frases mais bem elaboradas no momento que elas forem escrever aí mais velhas. Bom, então eu já trabalhei consciência de palavra, e isso é uma hierarquia, né, gente? Eu trabalho consciência de palavras para eu poder chegar na consciência de sílaba, né? Aí vocês podem trabalhar, vamos contar quantos pedacinhos tem os nomes dos colegas de vocês. Vocês podem contar, olha, eu vou falar um número aqui, eu vou sortear, vou jogar um dado, e quem tiver o número de pedacinhos no nome, levanta a mão, né? Usar muitos materiais concretos, tampinha de garrafa, pedra, bolinha de gude, bolinha de pompom, confeccionar bolinha de papel amassado para colocar, sempre para dar essa referência de contar essas sílabas. Quando eu vou trabalhar essa contagem de sílabas, eu já estou empurrando a criança para silábica sem valor sonoro, mesmo sem trabalhar com nada de palavra escrita. Vocês viram, em nenhum momento aqui eu sugeri de escrever, de ter alguma palavra escrita. Isso tudo, é na questão auditiva que a gente vai trabalhar com as crianças, né? Então, bola, 2 tampinhas, boneca, 3 tampinhas, bicicleta, 4 tampinhas. Bom, e aí eu trouxe também atividades, que eu sei que vocês precisam ter atividades de registros, né? No caderno, em folhas. Quando a gente joga na internet, né, atividades de consciência intrassilábica ou de rimas, aparecem muitas opções. E aí o que vocês precisam fazer? E não é só na internet, né? Tem grupos aí de WhatsApp que disponibilizam milhares de atividades, e muitas vezes essas atividades são completamente inadequadas, né? Bom, então essas aqui eu escolhi 2 que estão adequadas, e aí a partir dessas vocês podem criar mais um monte, ó. Circule o desenho que rima com a figura em destaque. Vocês viram? Não tem nenhuma palavra escrita. Se eu coloco uma palavra escrita, a criança vai identificar pelo som, pela rima? Então pensem nisso. Será que ela vai identificar por isso? E aqui uma outra também muito interessante, que é: observe os grupos abaixo e faça um X na figura intrusa. Trabalhar com essa questão do intruso, de quem está errado, você já dá uma conotação para esse erro aí da criança de uma forma muito mais natural, né? Quer dizer, tem hora que eu escolho o que é o certo e tem hora que eu escolho o que é o errado. As crianças chegam numa hora que elas são tão corrigidas, né, diariamente nas salas, que quando a gente pergunta uma coisa para elas, elas viram e falam: eu não sei fazer. E elas não tentam nem arriscar.
Muito pelo medo de errar, muito pelo medo da punição, muito pelo medo, né, da crítica, da risada do colega. Então, elas começam a se sentirem, né, insuficientes, a autoestima vai lá para baixo. Então, são vários fatores que às vezes a gente não atenta para o desempenho dessa criança no dia a dia aí na escola. Aí uma aqui de aliteração silábica, em que a gente tem que tirar também quem é que não combina ali no grupinho, né? Ou quem, né, banana, bala, aqui já tá até na fonêmica, porque ela vai pro silábico, mas eu tô vendo que ela é fonêmica. Bicicleta, girafa, banana e bala. Ou então você pode trabalhar. Essas cartinhas, gente, a gente trabalha, nem sempre precisa ser só no objetivo da tarefa. Aqui seria encontrar o par das figuras que começam com o mesmo pedacinho, né? Mas aí vocês viram, se a criança vira e fala assim, bicicleta também começa. Ela já tá fazendo o quê? Uma alteração fonêmica aí, já identificando o primeiro fonema da palavra. Aqui do lado a gente tem também, né, circule as palavras que começam com som inicial. A gente pode explorar tanto a literação, né, do fonema quanto da literação da sílaba, como tem folha, tem fogo e tem foguete. Laranja, não, aqui até que foi. Fala do som inicial, mas não como um fonema, olha, tá vendo? Ó, quem sabe faz ao vivo. Aqui nessa atividade, estava falando para circular com o mesmo som da figura inicial. Ou seja, a gente poderia pensar mesmo som enquanto o fonema inicial, que seria, por exemplo, o fonema da letra F ali no início, né? E, na verdade, eles queriam o quê? A sílaba inicial. Então, o fonema é muito mais refinado aí do que só a primeira sílaba, né? Trabalhar com rimas e aliteração, aproveitar o horário, né, o momento da rodinha, sentar com as crianças e brincar com histórias que rimam, com músicas que rimam, né, com duplo trinca mágico, eu vou mostrar alguns jogos para vocês, com bingos, com palavras inventadas no mesmo som. Às vezes a criança tem dificuldade em acessar lá uma palavra que rima com bola, por exemplo, mas aí ela inventa uma palavra que termina com a mesma rima, né, que rima com bola, e aí a gente aceita, brinca com essa história de palavras inventadas. Aqui eu trouxe algumas sugestões de jogos que vocês podem trabalhar a consciência fonêmica, né? O dominó de vogais, vocês vão trabalhar qual que é a sequência das vogais que aparecem na palavra. Então a consciência fonêmica não é só identificar se eu tenho aquela vogal na palavra ou quais vogais fazem parte da palavra. É eu saber que aquelas vogais, elas fazem parte daquela palavra e elas estão numa sequência daquelas palavras. Então a gente tem jogos que trabalham já com isso. E eu tenho esse toca-bocas que eu também vou mostrar para vocês, é que eu vou descobrir se aquele fonema aparece naquela palavra, naquele desenho, e aí em qual sílaba daquela palavra que aquele fonema aparece, tá? Qual atividade dessas duas, trabalha consciência fonológica? Qual que vocês acham que é? A primeira atividade em que tem a palavra fivela e a criança precisa colocar dentro de cada sílaba as palavras, ou seja, a palavra está escrita, ela tem que simplesmente, provavelmente é um método silábico, porque vocês viram que são só sílabas que a gente chama de sílaba canônica, que é vogal e consoante. Então ela já sabe ali que tem 3 pedaços, o que ela faz, né? Coloca Fi no primeiro, Vé no segundo e Lá no terceiro, ou essa daqui em que a gente tem as imagens e a criança precisa pintar o número de bolinhas referente ao número de sílabas. A segunda atividade trabalha consciência fonológica. A primeira atividade trabalha discriminação visual e saber dividir ali de 2 em 2 para colocar cada sílaba ali num quadradinho, né? Aqui também eu trouxe mais um para vocês verem. Olha, aqui a ideia da atividade é contar as palavras nas frases. A professora fez questão de escrever boa noite. Se a criança já pegou um pouquinho que entre uma palavra e outra tem lá um dedinho de distância, né? E ela só tem que observar esse espaço entre as palavras, ela vai vir aqui, ó, e vai marcar de acordo com o número de palavras que aparecem lá em cima. Então, isso também não trabalha a consciência de palavras. Quando a gente fala de trabalhar consciência de sílaba, consciência de palavras, é todo no auditivo. Não tem que ter nenhuma palavra escrita. A atividade seria interessante se simplesmente não tivesse aquela frase, não tivesse a frase em cima, né? Aqui mais uma atividade. Olha, essa atividade trabalha rimas. Então, eu tenho lá o rato e do outro lado eu tenho o pato. A criança está identificando que pato e rato rimam pela percepção auditiva ou ela está identificando porque ato e ato, rato e pato, as duas terminam com ato.
provavelmente ela vai identificar, porque as duas estão no final das duas palavras, são escritas com A. Então, essa também não é uma atividade adequada. Bom, então quais que seriam as dicas para a gente trabalhar com essas atividades no dia a dia de vocês? Tirar de 15 a 20 minutos para explorar bastante, para julgar, para ter muita atividade que trabalhe essa questão da consciência fonológica, né? Lembrar sempre, o grau de dificuldade precisa ser progressivo e não há problema nenhum quando eu preciso regredir a tarefa anterior com os meus alunos, né? Se eles não estão dando conta, então eu preciso regredir para o estágio anterior. Senão o processo não vai para frente. E fora que você ainda gera uma baixa autoestima da criança quando ela percebe que você dá uma tarefa, ela não dá conta, você dá outra tarefa, ela não dá conta, você dá uma terceira tarefa, ela também não dá conta, né? Aprender brincando. As crianças, elas não prestam atenção quando elas estão entediadas, quando elas estão frustradas, e por isso muitas vezes elas não aprendem. A gente sabe que permanecer 4 horas sentado, prestando atenção no professor que fica lá na frente, que às vezes está de costa para as crianças, passando uma atividade no quadro para essa criança decorar, muito pouco tem de atrativo nesse tipo de atividade. Nós também temos dificuldade em ficar, às vezes, 4 horas sentada na frente de uma aula e prestar atenção, manter a nossa atenção. Então, imaginem isso para a criança, tá? Então, quanto mais prazerosa for a atividade, mais a criança vai estar disposta e cooperativa a participar.